dia a todos, bem-vindos, encarnados e desencarnados, todos aqueles são da casa, né? Ninguém de novo, então vamos fazer uma leitura, a casa já se encontra harmonizada, então vamos fazer uma leitura para nossas reflexões. Lembrando que é uma psicografia do nosso irmão Espírito Francisco Cândido Xavier e uma palavra de Emmanuel, esse benfeitor amigo, uma passagem de Paulo, que escreveu Cartas aos Coríntios, segundo, capítulo 10, versículo 7. E a lição tem o título de Não te enganes. Olhar para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo. Que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Não te enganes acerca de nossa necessidade comum ao aperfeiçoamento. Muitas vezes, superestimando nossos valores, acreditando-nos privilegiados na arte da elevação, em tais circunstâncias costumamos esquecer impensadamente que outros estão fazendo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem o dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas, envoltando o clarão infinito de verdade, na renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal, onde acionamos a nossa parte inferior. A sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetamos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudica a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo.
Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isso consigo. Porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Mediante mensagem recebida para nossas muitas reflexões, mais um momento na casa de Francisco de Assis, agradecemos a espiritualidade amiga presente e as bênçãos de Jesus a iluminar os nossos corações, para que sejamos fortalecidos nas nossas vontades, para o entendimento do estudo da manhã. Pedimos aos amigos espirituais presentes, a Jesus, nosso Mestre, que possa intuir e inspirar o nosso irmão Éder na exposição de hoje, que ele possa trazer para nós as palavras que possam trazer muitas modificações em nossas vidas. Graças a Deus. Todo mundo já conhece, né? O Éder da casa. Amigos, bom dia. Nós vamos dedicar o estudo da manhã desse domingo ao nosso companheiro Sérgio, que ele partiu, desencarnou em uma semana. Que o nosso companheiro Sérgio Oliveira, ele possa receber nossas boas vibrações de paz, de carinho, pela grande convivência que tivemos juntos. Essa página que a Cida leu não poderia ser mais oportuna. Eu acompanhei, até pela proximidade, melhor, e as palavras foram muito adequadas. Receberemos de acordo com as nossas obras, até porque nós não somos criaturas equilibradas o suficiente. Nós temos momentos de luz e momentos de sombra. Nós estamos aqui, encarnamos para nos melhorarmos. O que a gente tem consciência do que fizemos nessa encarnação, podemos até tentar contornar, ressignificando a nossa caminhada de vida. Mas o que por acaso fizemos em outras encarnações, a gente entrega a providência divina para que ela possa, através de uma programação, nos dar a oportunidade de reparar. Essa semana eu assisti uma palestra muito interessante falando sobre reparação. O cerne da reparação é nós, na convivência uns com os outros, repararmos o que fizemos com outras pessoas. Porque, às vezes, aqueles a quem prejudicamos já estão distantes da estrada da vida. Mas nós temos um compromisso com a nossa consciência e nós só vamos contrabalançar na nossa consciência, estarmos em paz com nós mesmos, quando passarmos por uma situação que nos permita resgatar isso. Mas como é que eu vou resgatar com um indivíduo que já ganhou anos-luz de diferença? Vou resgatar com meu irmão mais próximo, que apresente um quadro reencarnatório igual àquele a quem na época eu prejudiquei de alguma forma. Muito bem. Hoje, dentro desse contexto, a gente insere o que estava aqui nessa página, a vida futura. Tá?
a vida futura, para que a gente possa unir essas duas ideias. A ideia do processo da reencarnação reparatória e a ideia da vida futura. Jesus, ao longo de toda a sua pregação, ele convidava as pessoas a se modificarem, ou seja, a reforma íntima. Mas como uma pessoa poderia deixar, como muitos, de ser o que eles sempre foram, porque acreditavam que aquilo era uma coisa normal, para ser algo completamente diferente, como o caso do jovem rico, que chegou para Jesus e disse que gostaria de se tornar um apóstolo. E Jesus falou para ele: se você quiser se tornar um apóstolo, vende tudo o que tens e me segue. Era uma coisa figurada. Jesus disse para ele: se desfaz dos apegos ao mundo material, liberta-te dos conceitos do mundo material e me segue. Se hoje, com tanta explicação, é difícil compreender, quanto mais naquela época. E a ideia da vida futura, mais ainda. Por quê? Porque Jesus pregava a ideia de que um dia, num momento futuro, as coisas seriam melhores. E o que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava pregando a ideia da reencarnação. Para nós voltarmos, reencarnarmos, termos a chance de reparar as faltas cometidas. Vejam, eu posso até, de uma forma sincera, entregar à espiritualidade a possibilidade de, numa próxima encarnação, eu conseguir consertar as coisas que nessa encarnação e nas encarnações que estão atrás eu fiz de errado, ou que eu faço de errado. Mas eu tenho também a obrigação de me corrigir agora. Eu tenho a obrigação de me consertar agora. Eu tenho a obrigação de me capacitar. Por quê? Porque se eu não me capacitar, se eu não me melhorar, eu não vou ter condições de, na vida futura, saldar esse compromisso. A dificuldade será muito grande. E quando Jesus dizia: o meu jugo é leve, o contexto que ele oferecia de explicações tornava a nossa vida melhor. Por quê? Vamos pegar um exemplo mais prático do que aconteceu. Sérgio Oliveira, trabalhador dessa casa, eu conheço o Sérgio há mais de 20 anos, desde quando ele ia no Consolador fazer palestra, uma pessoa que se dedicou, e dentro de uma programação espiritual, ele teve a oportunidade de desencarnar, passando por uma prova de saúde, para retornar ao plano espiritual melhor do que ele chegou aqui no início da sua existência física. Então, se a gente parar para pensar, a justiça divina ofereceu a ele a oportunidade do trabalho na casa espírita, e para poder fechar com uma chave de ouro, se nós podemos dizer assim, dentro de uma visão espiritual, lhe concedeu a oportunidade de, no final, passar por uma situação que ajudaria ele voltaria para o plano espiritual como voltou, melhor. Porque se a gente parar para pensar, Chico Xavier, um homem que se dedicou a vida inteira em favor do semelhante. Quando o Chico chegou aos 90 anos, o Chico estava totalmente desmantelado. Ele desencarnou com 92, se eu não me engano, muito caidinho. Aquela condição de saúde do Chico foi um pedido que o Chico fez, que no final da vida ele não terminasse a vida inteira, que ele pudesse deixar na matéria todas as doenças
todos os desequilíbrios que ele trazia, como aquele problema no olho dele. Então, quando a gente começa a ver, eu estou pensando na vida futura, eu vou trabalhar nessa para consertar as coisas. O ser humano, ele não evolui como um todo, eu estou falando de experiência própria. E ao mesmo tempo, ele evolui por partes. Vou pegar um exemplo prático, não como uma desculpa, mas um exemplo prático, para os amigos pensarem. Quando você começa a fazer uma arrumação e uma faxina na sua casa, você sozinho não tem condições de arrumar e faxinar a casa numa tacada só. É impraticável. Então você decide, eu vou começar pelo cômodo mais importante, que é o quarto que eu durmo. Aí você começa a arrumar e para. E os outros cômodos, você vai limpando e arrumando posteriormente. Na nossa vida prática, nós não conseguimos fazer a faxina ou a arrumação que nos conduza à reforma íntima no ritmo e na velocidade no tempo que nós gostaríamos. Então a gente começa por uma parte, depois por outra parte, depois por outra parte, e assim vai. Geralmente, o homem decide estudar. Aí começa estudando. Depois que ele estuda, que ele conhece, que ele frequenta, aí ele decide participar. E com o tempo ele vai, aos pouquinhos, se envolvendo na estrutura. Agora eu quero trabalhar na assistência social, eu quero fazer o curso de médicos. E assim vai aos poucos. Eu vejo isso. Na prática da nossa vida é algo muito semelhante, aonde nós vamos mudando alguma coisa aqui, mudando alguma coisa ali, como uma grande arrumação. Vai ter sempre um cômodo da casa que vai ficar por último. Já observaram isso? Vai ser sempre aquele armário que vai ficar por último, que você vai empurrando a bagunça para aquele armário. E vai deixando, vai deixando. Vocês devem se lembrar que quando a Microsoft lançou o Windows e lançou a parte gráfica do Windows, que foi uma verdadeira revolução na década de 90, a Microsoft lançou um gráfico que ele passou a ser muito usado, principalmente nos anos 90. Hoje a gente quase não vê, a não ser quando a gente está trabalhando em estatística, que é aquele gráfico com formato de uma pizza, e você tem aquelas fatias que são de cores diferentes. Então vamos imaginar que naquele gráfico você tenha a questão material, a família, o trabalho, a questão financeira, você, o seu emocional, o seu relacionamento. Você tem aquelas fatias, tá? E dentro dessas fatias, algumas evoluem mais rápido do que outras. Nós somos isso. Em alguns aspectos, a gente evolui muito, em outros não. Por conta do quê? Porque nós, como a Cida leu, nós somos um misto de sombra e luz. Para algumas coisas, a gente está na sombra da nossa própria ignorância. E para outras coisas, a gente já se projeta na luz do conhecimento. Quando a gente pensa em vida futura, a gente imagina uma situação melhor, mas essa situação melhor é uma conquista individual, aonde eu vou conquistar uma situação através do meu esforço pessoal. E olha, não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque às vezes implica renúncia, implica boa vontade, implica dedicação, implica você
ter um olhar diferente em relação ao semelhante. E às vezes a coisa começa dentro da nossa própria casa. Podem ter certeza disso. Não é na rua, não é no centro espírita, é dentro de casa. É o seu companheiro, seus filhos, os familiares, os seus familiares, os familiares do seu companheiro. Você conjugar isso tudo é complicado. Você conseguir harmonizar isso tudo é muito complicado. Então, chega um determinado momento que é como se fosse um jogo, como se nós estivéssemos fazendo um jogo de xadrez. As peças de uma cor, as peças de outra, as brancas e as pretas, naquele tabuleiro da vida. Nesse jogo a gente tem que saber jogar, a gente tem que conhecer as regras. E quando você não segue as regras, você está roubando, não é verdade? E quando nós pensamos na vida futura, a gente tem que seguir uma norma. Porque Jesus, ele não falava apenas na vida futura, ele dava algumas dicas de como nós deveríamos nos comportar em relação à vida futura. E às vezes implicava em uma mudança de conduta. Chico Xavier, ele disse uma coisa muito interessante: a gente ora pedindo aos benfeitores espirituais ajuda. Mas nós custamos muito a perceber que parte dos nossos problemas estão atrelados aos nossos comportamentos. Comportamentos para com os outros, comportamentos mentais, coisas, nossas crenças, porque pode parecer estranho dizer isso para vocês, mas nós somos portadores de formas de pensamento que trazemos de outras vidas para cá. E às vezes você não sabe por quê, você acha que o certo é uma determinada coisa e está acabado. Até que você consiga rever valores que não foi mãe, não foi pai, não foi na escola que te ensinaram, são valores que você traz com você da alma. Valores podem ser positivos, podem ser negativos. Até que você faça essa revisão, demora um pouquinho, acreditem. Às vezes a gente aprende uma série de coisas. Você sabe exatamente tudo que você tem que fazer, mas você não consegue fazer. Por que você não consegue fazer? Porque existe uma diferença entre a teoria e a prática. E colocar em prática o conhecimento é delicado. Tem algumas pessoas que fazem terapia, eu já fiz também, faço, e a terapeuta costuma dizer: você, de uma forma intelectualizada, você sabe exatamente o que você tem que fazer, mas você não faz. Você chega a um ponto que você não consegue fazer, porque envolve uma mudança de estrutura. Às vezes a gente precisa permanecer encarnado algum tempo para perceber que algumas coisas que nós desejamos, elas são muito estruturais na nossa vida. Quando Jesus falou para Pilatos que o reino dele não era desse mundo, Pilatos em momento algum parou para pensar no que ele se referia. E Pilatos não era um cidadão comum, ele era o governador de toda a Judéia. E por que ele não percebeu? Porque não era uma questão intelectual, não era uma questão de leitura ao pé da letra, era uma questão de entender o sentido que ele queria dar. Então ele estava se referindo a um mundo diferente. Chega um ponto que o próprio Cristo percebe que ele não teria condições de ensinar nem para os apóstolos. Por quê?
porque eram homens muito simples, eram homens que tinham um coração muito grande, mas a capacidade de percepção para a época era uma capacidade muito limitada. E aí ele promete que se os homens orassem, Deus enviaria o Consolador prometido. Levou 2000 anos para que a doutrina espírita, por intermédio de Allan Kardec, chegasse até a gente. Aí, o que acontece? Você vai estudar, você conhece, você vai ao cinema assistir Nosso Lar 2, assiste tudo aquilo. Aí você pensa assim, bom, e agora? Há uma diferença entre você conhecer a doutrina e você compreender a doutrina. A gente conhece, mas a gente não compreende. Por que a gente não consegue compreender? Porque a gente não quer? Não. Porque nós temos pensamentos, sentimentos atávicos do passado. A gente se apega a valores, a sentimentos que são tão entranhados na alma que demora um pouco a você parar para pensar. E como, por exemplo, vamos imaginar a nossa sociedade. Nossa sociedade, ela passa constantemente por uma revisão de valores. Basta que vocês acompanhem a televisão. Essa revisão de valores, a gente pensa assim, parece que o pessoal não aprende. Por quê? Porque para você tirar um valor que está instituído na sociedade, até isso ser modificado demora. Mesmo que a gente saiba que esse valor, ele não é um valor correto, haja vista, eu não vou pegar uma situação atual não, tá? Mas vou pegar uma situação passada, bem passada, mas que ainda tem peso na situação atual, que é a escravidão no Brasil, colônia, e no Brasil, império. A escravidão no Brasil começou com a vinda dos portugueses para cá, 1520, 1524, por aí. E se arrastou até a proclamação da República. E depois da proclamação da República, todos aqueles afrodescendentes ficaram entregues à sua própria sorte. E ainda hoje a gente vê as consequências disso. Eu não estou falando de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, estou falando de uma coisa que aconteceu há 500 anos atrás. Ou seja, a sequela da escravidão no Brasil, ela se arrasta há 5 séculos. 5 séculos. Aí a gente pensa assim, isso vai se dissipar de uma hora para outra? Não. Não. E isso se entranhou de tal forma na nossa sociedade, dentro da nossa estrutura, que a gente às vezes precisa se policiar. A gente precisa se policiar. Independente de hoje se usar a expressão afrodescendente, a gente tem que se policiar, por quê? Porque a gente carrega um ranço muito grande. Ranço atávico de um passado. Eu estou dando esse exemplo e aí vocês podem, com esse exemplo, pensar na sua situação, na sua história de vida. Porque isso é uma coisa que foi geral na história do Brasil. Tanto é que eu diria que é quase que uma dívida impagável que o Brasil tem com a comunidade africana. Não só o Brasil, verdade se diga, o continente americano. E isso tudo pesa, dificulta a nossa evolução. É como se nós estivéssemos com uma corrente no pé e uma bola de ferro. Você não consegue avançar, você está ancorado no passado. E para nós enxergarmos a vida futura, a gente tem que se desvencilhar desses grilhões. Isso é fácil?
Não basta conhecer a doutrina, não basta fazermos a caridade do jeito que nós fazemos. É preciso mudar o nosso foco de vida. Vamos ter que passar por toda essa trajetória para que a gente possa amadurecer moralmente e, a partir desse amadurecimento, a gente enxergar as coisas de uma forma diferente. Hoje, a casa espírita que eu frequento vai fazer uma excursão à Ação Cristã Vicente Moretti no Rio. A Ação Cristã Vicente Moretti é uma instituição que abriga crianças excepcionais. Essas crianças excepcionais, elas estão ali abandonadas pela família. Ali é um quadro de provação máxima, se nós podemos dizer assim, aonde os espíritos se encontram ali. São todos portadores de necessidades especiais. Diríamos assim, naquela visão antiquada, apresentam problemas de deficiência que, das coisas mais simples às coisas mais pesadas, alguns precisam ficar até numa ala isolados, porque são violentos, agressivos. Outros não, já aceitam melhor a sua condição provacional. Se nós estamos aqui, apesar de toda a nossa sombra que nós carregamos, dos erros, das nossas imperfeições, dos nossos comprometimentos, nós estamos aqui conversando com os amigos, trocando ideia, tentando contornar a situação, porque o conhecimento do livro a gente já tem, mas a gente não tem a prática que deveríamos ter. A gente tem o conhecimento da doutrina, mas não tem a verdadeira compreensão da doutrina, porque vocês podem não acreditar, mas às vezes a gente está na casa espírita, convivendo com os outros, a gente só conhece, mas não compreende que a doutrina não é para nós aprendermos, para aplicar nos outros, é para aplicar em nós mesmos. E aí, quando você descobre que se passaram 20, 30 anos e você permaneceu na mesma zona de conforto que você estava, muitas das vezes por apego, por sentimento atávico de um passado, por atraso moral num determinado setor, voltando àquela pizza do Windows, né? Aqueles setores, família, trabalho, sociedade, amigos. Nós temos um setor da nossa vida que é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu conheço pessoas que têm pós-graduação e nunca conseguiram trabalhar. O indivíduo estudou, se formou, fez uma pós-graduação na área dele, e quando ele tem uma dificuldade tão grande de se flexibilizar, que a gente às vezes pensa como é que vai ser o futuro desse rapaz. Por quê? Porque o rapaz nunca trabalhou. E ele fica agregado na casa da família, né? Ele nunca trabalhou. Já tem outras pessoas que fizeram tudo, nunca tiveram chance. E tentaram. Esse nunca tentou. É aquele que tenta uma vez, não dá certo, desiste. Aí você não entende, puxa vida, que falta de estímulo é essa? Da mesma maneira que o outro lado da moeda é aquele que tenta e não consegue, distribui currículo para metade do Rio de Janeiro, não consegue dar aula nem em Campo Grande, e ele, com uma bagagem muito boa, não consegue sair do lugar. Aí você vai dizer o quê? Preguiçoso, faz de propósito. Tem problemas de limitação, tem problemas em que
a gente não tem alcance de entender, porque todos nós temos uma história espiritual de vida, e dentro dessa história espiritual nós temos facilidades, nós temos dificuldades, nós temos autocontrole e nós temos arrastamentos. E aí, como é que a gente vai lidar com essa situação? É complicado. Quem viu aquele desenho animado, Divertidamente, aqueles bonecos do Divertidamente, eles representam exatamente as emoções. Algumas emoções são histéricas e que nos colocam numa situação complicada, né? Principalmente quando no Divertidamente 2, a garota entra na puberdade e aí surge uma nova emoção, né? A insegurança. A insegurança, ela é extremamente estressada e alterada. Então, como é que a gente lida com as nossas dificuldades, com as nossas questões, com as emoções mal resolvidas? Tem coisas que nessa vida eu não vou conseguir. Eu vou tomar consciência. Olha, eu escutei um orador de Niterói falar, Eduardo Guimarães. Vocês devem conhecê-lo pelo menos de nome, né? Eduardo Guimarães, ele disse uma coisa muito interessante: a gente reencarna para a gente tomar consciência do que nós temos que fazer nessa encarnação. Mas você acaba se envolvendo no estudo, com o trabalho, com a sociedade, com os amigos, e o compromisso de perceber o porquê você reencarna passa desapercebido, porque tem tantas pessoas que apresentam o mesmo perfil que você se identifica com elas. E com isso, quando você começa a perceber que eu reencarnei para consertar isso aqui na minha vida, mas eu tinha uma afinidade tão grande que esse sentimento eu andava de braço dado com ele, como se fosse um parceiro. Era um parceiro para me dispensar e não para acolher. Só com o tempo é que eu fui percebendo que aquilo que eu achava que era uma característica da minha personalidade era um defeito. E agora? Já se passaram 2/3 da minha existência. Eu penso na vida futura, eu vou fazer o que estiver a meu alcance. Porque a dificuldade que eu tive de perceber é justamente a dificuldade de nós compreendermos a doutrina. Porque conhecer a gente conhece, mas a gente não compreende. A compreensão, ela é subjetiva, ela não é uma coisa objetiva. Porque se fosse assim, no Sermão da Montanha todo mundo entendia tudo, estava a questão resolvida, aquelas pessoas que estavam ali, pescadores, carpinteiros, pedreiros, se tornariam multiplicadores da boa nova, Jesus não teria trabalho nenhum. Mas isso não se deu. Jesus falou, eles ouviram, registraram as historinhas, ou seja, as parábolas, todas as parábolas foram registradas. Agora, a compreensão do sentido da parábola, só com o tempo, é algo que acontece com a gente. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de vivenciar isso. Às vezes uma pessoa faz a leitura de uma página, você escuta aquilo fica na tua cabeça. Passa uma semana, 2, 3, aí você em casa lendo um outro livro, você lê um trecho que te reporta aquilo que foi lido no centro, na hora da palestra. Aí você compreende o que é. A ficha cai. Então, há momentos que a ficha demora a cair na nossa cabeça. Não porque a gente não queira compreender, porque a gente precisa amadurecer num determinado aspecto. Então, o sofrimento, ele reflete
a nossa dificuldade de amadurecimento. Vocês viram o filme Os Mensageiros, tenho quase certeza. Vocês viram que no decorrer do filme, haviam algumas pessoas que tentavam fazer o que estava ao alcance, mas sempre existia uma força contrária para impedir. E no final, todas aquelas pessoas, com o passar do tempo, se reencontram em nosso mundo. Se reencontram porque todas conseguiram ressignificar as suas vidas. Agora, se a gente começar a fazer isso agora, quando eu digo agora, é no hoje, no nosso hoje. Puxa, eu não vou conseguir resolver o problema do mundo, mas vou fazer o que está ao meu alcance. Eu não vou ter tempo para tantas coisas, eu uso o tempo que eu tenho. A doutrina espírita não pede a gente que largue tudo que a gente vive para ficar aqui dentro do centro. Não. A doutrina nos convida a participarmos das atividades, trabalharmos, estudarmos, exercitarmos a prática da caridade no mundo em processo de transformação. A gente precisa despertar. Talvez para algumas pessoas essa encarnação ela represente um despertar. Você está se dando conta de tudo aquilo que você traz com você. É que nem a história da arrumação. Aí você deixou aquele armário por último. Aí quando você vai abrir o armário, abrir aquela de gavetas, você vai encontrar coisas que você vai dizer, nossa, eu ainda estou com isso aqui na gaveta, eu pensei que eu já tivesse jogado fora. Aí tu encontra outra coisa que você não sabe nem como aquilo foi parar ali. E você se pergunta, gente, eu não sei nem quem me deu isso. Eu não sei por que eu ainda não joguei fora. Eu achei que tivesse jogado fora e não joguei. Por que eu estou guardando há tanto tempo? Você começa a se questionar das coisas que estão engavetadas no armário da sua consciência. É isso que nós fazemos quando nós paramos para refletir. E nesse mecanismo, nesse processo, a gente está se preparando para a vida futura. Por quê? A vida futura ela vai ser uma continuação dessa, como essa é uma continuação da vida anterior. Se eu retornar ao mundo material um pouco melhor, eu não vou sofrer tanto. Eu talvez precise ainda de algum tempo para poder resolver algumas questões, mas eu vou sofrer menos. Por quê? Porque eu vou estar mais capacitado. Eu vou acompanhar a visita das pessoas lá no Vicente Moretti, em Bangu. Hoje vai ser um dia que vai render, né? E a gente vai a Bangu depois do almoço e depois volta. Porque eu preciso, sou eu, olhar para aquelas crianças que estão ali, que nós chamaríamos de excepcionais ou portadoras de necessidades especiais, para que eu me lembre que existem pessoas em condições muito mais difíceis do que a que eu me encontro. Para quando eu reclamar da vida, reclamar da família, reclamar do filho, eu me lembro que poderia existir, ser uma situação pior. Nós, de vez em quando, precisamos fazer uma visita no hospital, fazer uma visita no orfanato, fazer uma visita num lar de idosos. Precisamos. Por quê? Porque a gente precisa lidar com essas situações mais difíceis para elas servirem, digamos, de referência. Eu tenho lucidez para ver isso tudo e pensar, puxa vida, eu poderia estar nessa condição. Se eu não vim, eu não sei se a misericórdia de Deus permitiu que eu estivesse aqui. Pode ser misericórdia, me deram uma moratória. Olha, nós vamos te dar um tempo. Te dar um tempo para você tentar consertar as coisas que você fez.
Porque se você conseguir consertar, você vai dar um passo maior. Quem lembra das classes de aceleração que existiam antigamente? Quando o indivíduo estava lá, que não queria estudar, ou se arrastando com uma deficiência, manda o garoto para a classe de aceleração. Aí diz, ó, se você não se esforçar, você vai ter que sair da escola. Ou se esforça e passa de ano. Naquela época não tinha negócio de aprovação automática, não. E aí o indivíduo tinha que dar um jeito. Ele tinha que estudar. Então é algo parecido. Em termos de plano espiritual, não existe aprovação automática, não. Existe uma coisa chamada conquista. Nós temos que conquistar, através do esforço próprio, uma situação melhor espiritualmente falando. Somos melhores uns do que os outros? Não. Nós somos muito parecidos, tanto é que nós estamos próximos um ao outro. Existe uma coisa chamada família espiritual. A família espiritual são todas aquelas pessoas que nós nos identificamos. São aquelas pessoas que nós temos a simpatia. São aquelas pessoas que a gente se aproxima, troca ideia, conversa, bate papo, aprende, ensina. Há uma troca. E isso vai nos ajudando. A gente, como eu falei, nós vamos ressignificando a nossa vida. E esse processo de ressignificar, ele tem que ser constante. Não é uma coisa para quando der vontade, não. Tem que se bobear, tem que ser diário. Lógico que a gente não adianta ficar sentado aqui esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que tentar fazer algo por nós mesmos. Porque a transformação, ela pode se dar através do estudo. Mas se eu estudar tudo que está aqui e não praticar nada, eu vou ser um livro fechado. Eu não vou ser um livro aberto. Isso é uma expressão antiga. O livro aberto é o livro que divulga o conhecimento. O livro fechado é aquele que apenas contém conhecimento e pode ficar na prateleira da estante. A escolha é nossa. A gente vem fazendo o nosso esforço. Nosso companheiro Sérgio Oliveira fez a parte dele. Dentro do que estava ao alcance dele, ele fez. Como outros também fizeram, de maneira a procurar se melhorar. Como cada um de nós tem um prontuário no plano espiritual, e nesse prontuário eles avaliam o esforço que nós fazemos em nos melhorarmos e levam em conta muito isso, eles nos ajudam. Mas a gente tem que passar por determinadas coisas. É um burilamento. Eu me lembro que uma vez deram um exemplo muito interessante. O buril é um instrumento como se fosse uma talhadeira. E ao talhar, você vai descascando a madeira para poder dar um formato. Quando nós procuramos nos burilar, nós vamos ter que aparar arestas. E ao fazer isso, nós vamos produzir um desconforto muito grande. Por que um desconforto? Porque nós estamos retirando alguma coisa que não nos serve mais. É uma tarefa que envolve dor moral. Mais dor moral do que dor física. Isso é complicado de lidar? Sim. Mas o importante é, por que nós estamos fazendo isso? Para que a gente possa finalizar. Porque nós estamos pensando na vida futura. No Evangelho, capítulo 2, item 1 e 2, do capítulo 2, Jesus fala, Kardec fala sobre a vida futura. E ele diz que, dentro da ideia da vida futura, existe o único dogma da doutrina espírita, que é o dogma da reencarnação. Que é o dogma que o Espiritismo vai aceitar. Por quê? Porque nós sabemos que ele existe,
mas nós não temos como comprovar cientificamente, embora hoje já exista a prova de que crianças muito novas, elas apresentam lembranças de outras vidas. Então já está começando para aqueles que não são céticos, para aqueles que são receptivos, que existe um aceno do plano espiritual em relação a outras vidas, para que a gente entenda que tudo que nós estamos fazendo agora vai refletir na nossa história espiritual, tanto coisa boa como as coisas não muito boas, e nós vamos nos preparando para uma nova encarnação. Que a gente se lembre disso. Façamos o que está ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. Que a gente tenha sempre a consciência de que eu não vou conseguir fazer tudo o que eu gostaria, mas eu posso fazer aquilo que estiver ao meu alcance. E se mesmo assim eu não conseguir dar conta do recado, que eu peça a Deus que me oriente através da prece, que Ele me oriente para que, seguindo o meu coração, seguindo a bússola de bom senso, a gente possa fazer tudo de bom para aqueles que estão à nossa volta, dando uma grande guinada na nossa vida, como Paulo de Tarso deu na vida dele. Quando um dia, indo para Damasco, ele teve uma visão com Jesus, e quando ele caiu no cavalo, numa figura simbólica, a partir daí ele se modificou. Então todos nós temos direito até a nossa estrada de Damasco e nos modificarmos, e a partir daquele momento eu vou tentar reverter todas as coisas erradas que eu fiz para coisas positivas. E vai exigir da gente um testemunho? Provavelmente vai, como Paulo de Tarso teve que dar um testemunho com a própria vida. Eu desejo aos amigos um bom domingo, muita paz, muita saúde para os companheiros, que Jesus nos abençoe a todos nos dois planos da vida, tá? Encarnados e desencarnados, e a nossa companheira Cida pode encerrar o nosso encontro. Tudo de bom para todos. Graças a Deus, né? Alegremos-nos por ter escolhido nessa manhã a boa parte. Quantas coisas boas ouvimos do nosso irmão Éder, e a perguntinha que ele deixou, né? O que queremos ressignificar em nossas vidas. O conhecimento traz essa modificação para entender, para crescer, né? A evolução é uma lei. E qual assunto, né, que nós queremos entender melhor sobre a doutrina, sobre nós, sobre essa evolução? Fala com a Rosa ali, ó, que ela pode direcionar uma obra. Nós temos uma biblioteca cheinha ali, né, de livros, de obras, que pode ajudar todos nós a caminhar melhor, né, a nos preparar melhor. Também, e rememorando, só lembrando aqui que nós podemos, como espíritos, ativar, né, em nós, né, momentos melhores na evolução, que é contínua, ou paralisar todo o corpo. Então depende de cada um de nós. Busquemos o conhecimento para melhorar na prática. Rememorando aqui, então, os estudos da casa, que está na programação. Às quartas-feiras, às 20 horas, temos o estudo do encontro do Evangelho lá, né? O link é colocado lá no canal do Ricardo César, acho que todo mundo aqui está, né? Um pouquinho antes. Às quintas-feiras vai retornar o estudo que o Sérgio Nóbrega fazia conosco.
nosso lar, às 7h30, o Renato vai conduzir, né, facilitar, todos convidados. O link também será colocado lá no Recado César, um pouquinho antes. E é isso. Domingo tem o estudo do Livro dos Espíritos na casa, 8h30 da manhã. E sábado tem evangelização, né, Mônica? Às 16 horas, uma parceria com Tarefeiros do Bem, Mena Barreto 110. E a partir dessa semana, dia 8, começa a mocidade à noite, segunda-feira à noite, 7 horas, a partir de 17 anos. Quem conhecer alguém também. Porque antes a gente só tinha os pequenininhos e a juventude. A gente tinha de 4 a 16 e agora vai começar a partir dos 17 a mocidade. Só que não é sábado, vai ser segunda à noite, 7 da noite. Olha que maravilha, quem tiver algum jovem a partir de amanhã, cedo, né? Porque esses jovens serão o futuro, né, de amanhã, a continuação dos trabalhos das casas espíritas. Chamar a Marcinha, que ela quer dar um recadinho também para todos. Bom dia a todos. Todos nós nos conhecemos, com certeza, a maioria aqui. Né? A casa ela já teve início, né, um estudo. E aí, mas a gente está querendo que esse estudo possa ser efetivamente concretizado. Né? Então, pegando o gancho do Éder, ele trouxe tanta coisa para a gente que tudo que ele trouxe, ele alcançou a nossa consciência, né? Nos chamando para que a gente possa compreender a doutrina espírita, não apenas ler, mas compreender, né, toda a doutrina, e que a gente possa colocar a nossa vontade, né, o nosso esforço, o nosso empenho nessa transformação íntima que a gente necessita. Né? Então, assim, a casa tem um estudo do Evangelho, junto do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também com o Novo Testamento, para que a gente possa ter essa compreensão, para que a gente possa buscar a nossa melhora interior, nossa, que o Evangelho tanto nos traz, né, de entendimento. Então, a casa gostaria de estar passando para vocês esse convite, até mais para que possa presencialmente nós começarmos a vir, né, a participar mais, né, aqui na casa, a construir mais algo aqui na casa presencial, porque a gente sabe que tem os estudos online, mas o presencial é tão importante quanto. Né? E aí o convite que a casa faz para todos vocês, aqueles que puderem, às quintas-feiras, 3h30 da tarde, que a gente possa estar aqui envolvido, né? Aqueles que quiserem ter juntos, né? Buscar essa compreensão do Evangelho, trazer aqui um estudo proporciona isso, né? Uma interação, a gente pode falar, a gente pode, né, conversar, pode estar colocando as coisas que a gente precisa para o nosso entendimento. Né? Então, está feito o convite, tá? Eu gostaria que aqueles que realmente tivessem interesse, quisessem, tenham a oportunidade de 3h30 da tarde, na quinta-feira, que façam as suas inscrições, coloquem os nomes na secretaria e qualquer coisa venham falar comigo para saber, se quiserem saber mais assim, de como vai ser a programação do estudo, né? E também com todos da casa que tem, sabem como é que vai ser o estudo, como é que vai ser orientado, né? Mas enfim, está feito o convite, tá? Aqueles que quiserem efetivamente, quinta-feira, 3h30, tá bom? Aí é só fazer a inscrição. Muita paz para todos nós, um domingo de luz. Então, agradecemos nossa irmã Eva pela excelente exposição dessa
Agradecemos ao nosso mestre pela oportunidade nos concedida. Agradecemos a toda a espiritualidade presente, que zela e cuida de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana de luz, de muita paz, de muita compreensão e de